nosso dialogando de hoje é com a psicóloga Suzana Reis Coelho, nossa colega da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, nossa associada da ASTEC. A Suzana é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, atua como mediadora da Câmara de Mediação e Conciliação da Procuradoria-Geral do Município, é presidente da Comissão de Saúde e Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio desde 2018. Atua hoje na SEDAF da SMAP e é servidora do município desde 2002. Olá, tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Suzana? Tudo. Obrigada pelo convite. Nós que te agradecemos pela colaboração com a ASTEC, com os nossos associados e com nossos colegas. A tua palavra sempre é muito importante para nós. Suzana, vamos falar hoje de retorno ao trabalho presencial. Quem sabe de retorno ao antigo normal. O retorno ao trabalho presencial traz a alegria de rever os colegas, de trocar de ambiente, mas o medo do vírus continua no ar. E aí eu te pergunto, de início, como fica o emocional das pessoas que obrigatoriamente têm de voltar ao trabalho presencial? Um contexto que mistura receio ou medo e a satisfação até um pouco de euforia pela retomada. Quando fomos para o trabalho em home office, fomos compulsoriamente, fomos rapidamente, fomos abruptamente. E tivemos que improvisar e tivemos que superar dificuldades para manter o nosso trabalho, e eu acho que o fizemos bem. E acho que provamos que muitas atividades podem ser feitas em home office. Há algumas atividades do município, e boa parte delas terceirizadas, que não há como fazer em home office, não há como fazer conservação de prédios, de vias em home office. Não há como fazer atendimento de saúde em home office. Mas tem muita coisa que pode. E agora ninguém perguntou para ninguém se quer continuar em home office ou se quer voltar. A determinação é retorno ao trabalho presencial. E aí, Suzana, o que a gente pode falar sobre o emocional das pessoas nesse momento? Bom, vamos por partes, né? Vamos começar, acho que assim, duas coisas. Como é que estava o emocional das pessoas nesse 1 ano e meio, né? Eu até te perguntaria como é que estava o emocional das pessoas antes disso. Então, porque saúde mental e transtorno mental já era considerado uma epidemia, uma pandemia, já pela Organização Mundial da Saúde, já há algum tempo, né? Um dos maiores motivos de afastamento ao trabalho no Brasil é questões de saúde mental, e não era diferente assim no município. Talvez a pandemia, às vezes, tenha escondido um pouco esses fatores, né? Pelo trabalho remoto. Mas, enfim, o trabalho, esse 1 ano e meio, fez com que muita gente tivesse que realmente fazer adaptações aos seus processos. Levou um choque, né? Tu não está preparado, mesmo que tu tenha, aquela questão, tu tem um desejo, mas quando isso se concretiza, como é que tu lida, né? Tu não se preparou para a realização do desejo. Bom, então tu adaptou 1 ano e meio nesse processo. Algumas secretarias conseguiram fazer os retornos paulatinos, ou seja, aos poucos. Outras secretarias ainda estão se mantendo em trabalho remoto, em rodízio, enfim. Outras voltaram 100%, mas já tem um decreto no município que regulamenta, né, o teletrabalho daqui para frente, que é uma possibilidade, né, de
de se implementar nos órgãos e aí cada órgão pode se organizar. Então, a gente, alguma regulamentação já tem. O que talvez tenha acontecido, e eu hoje, por exemplo, fiquei sabendo, né, em algumas secretarias, a secretaria já se organizou, por exemplo, para a manutenção do trabalho remoto, e às vezes tu não tem mais, tu pensa em voltar para o trabalho, na tua sala, nos teus locais, na tua estação de trabalho, e não tem mais. Também, e até a preparação disso também é complicada, porque as pessoas se prepararam para não ter esse lugar, se prepararam para coworking, se prepararam para estação coletiva, para não ter o meu local para onde eu vou, até isso precisa de uma preparação. Então, o teletrabalho, né, também vai fazer com que o trabalho presencial, que normalmente a maioria dos locais vai fazer por rodízio, vai fazer híbrido, né, que chamam de trabalho híbrido, não 100% remoto, também cria uma diferença daquilo que tu estava acostumado, que era o teu local de trabalho. Então, a tua mesa, a tua estação, as tuas coisas, tua gaveta, ou enfim, teu armário, enfim. Então, isso também, em algumas áreas, isso vai mudar. Eu vou ter estações coletivas, eu vou ter aqueles espaços coletivos de trabalho, não necessariamente vinculado a um setor, e sim ao dia que eu for, né? Então, isso também pode causar um impacto, né, para esse trabalho híbrido, né? É uma mudança também. E para algumas pessoas isso pode ser bem difícil. Então, acho que a gente tem. E depois, o retorno ao trabalho presencial, também, dependendo, também pode criar uma falsa sensação de que está tudo bem, que está tudo normalizado, de que pela minha habitualidade, né, os protocolos, mesmo que eles não se desfizeram ainda, é necessário distanciamento, ainda é necessário álcool gel, ainda é necessário máscara, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma abertura geral das atividades econômicas e culturais. A partir de segunda-feira tem o passaporte vacinal para uma série de coisas, mas, enfim, a vida está, entre aspas, voltando à normalidade no sentido de abertura das atividades como um todo, e isso pode gerar uma falsa sensação de tranquilidade, que está tudo bem. Então, e aí eu entrar num processo de negação, né, de que estou vacinada, o outro está vacinado, a gente se conhece, eu conheço ele, e eu de alguma forma, eu baixo a guarda, né, ou seja, eu não uso mais máscara, nos meus ambientes mais regulares de trabalho, eu uso naqueles locais externos, mas ali dentro não, onde eu circulo, daqui a pouco eu não presto mais atenção em algumas coisas que antes eu prestava com mais, né? E isso como uma forma de poder, depois de 1 ano e meio, eu conseguir lidar com algumas coisas. Por outro lado, tem pessoas que sim, principalmente quem tem comorbidade, quem tem um familiar que tenha, né, um problema sério de saúde, por exemplo, uma pessoa que tem uma mãe, um pai, que tem, né, mesmo vacinado, tem receio. Então, essas pessoas, elas se mantêm mais tensas nesses ambientes, elas realmente, mantêm esse distanciamento, elas não conseguem, né, ficar tranquilas, ou seja, é como se tu tivesse um estado permanente de tensão para algumas pessoas, e às vezes elas não se dão conta disso, desse tensionamento. Então, pode dar aquele famoso dor nas costas, lombalgia, dor de cabeça, no final do dia uma sensação de cansaço extremo, por essa tensão constante, né? E aí, claro, a gente está falando de tensão, está falando de estresse, e isso sim, se a pessoa não conseguir se dar conta, controlar, pode agravar um quadro de depressão, pode agravar um quadro de ansiedade, ou pode vir a gerar. Porque o que é a ansiedade? É o medo, né? O receio, o desconhecido. Então, por mais que eu volte ao trabalho, eu posso estar com essa sensação de receio de tudo à minha volta, né?
Desculpa eu te Isso interromper. realmente é complicado. Desculpa eu te interromper. Sim. E tem alguma previsão de um trabalho de acompanhamento dessas pessoas que podem estar sofrendo com essa situação, Suzana? A nossa área de trabalho, né, a CEDAF, já no início da pandemia, já oferta, né, atendimento remoto, principalmente para esse processo de tanto para o trabalho remoto, para o trabalho presencial, para lidar com essas vicissitudes, né, da pandemia. A gente já tem esse trabalho de acompanhamento funcional há muitos anos, mas a gente amplia agora durante a pandemia também para acolher essas demandas que são as demandas de adaptação a esse processo como um todo, de sofrimento, enfim, de acolhimento. Mas, sim, a gente mantém esse atendimento, então, tanto remoto quanto presencial, né? Dependendo da pessoa, ela não consegue fazer remoto porque ela está 100% presencial. Então, ela não tem um espaço onde ela consiga, né, fazer o atendimento por vídeo chamada. Mas uma boa parte hoje também os servidores descobriram, né, os atendimentos por videochamada. Muita gente iniciou psicoterapia em função disso, essa facilidade, né, de acessar. Muita gente também nos acessou de forma remota. Então, é possível, sim, as pessoas nos acessarem para que a gente possa acolher e, se for o caso, encaminhar para algum serviço mais especializado, né, dependendo da demanda da pessoa. Até para a organização mesmo desse processo, né? Tanto do teletrabalho, precisa organização, precisa autoconhecimento, precisa ter uma certa tranquilidade, e também para o trabalho, retorno ao trabalho presencial. Também é necessário, né, às vezes, um suporte para isso, para lidar com esse tensionamento constante, né? É tenso, né? No final do programa, Suzana, nós vamos colocar os telefones da CEDAF. Sim. Para que os colegas que tenham a necessidade de conversar com vocês aí, para tentar tratar desse retorno, possam acessá-los, ok? Sim. Eu queria te colocar uma outra questão, não sei se tu esgotou a primeira, mas eu quero te colocar uma segunda questão aí, e para nós, servidores públicos, essa retomada do trabalho presencial acontece antes do final mesmo da pandemia. Ainda está movendo um Boeing por dia, né? Está acontecendo, então, antes do final da pandemia, e acontece simultaneamente uma implementação de uma política de desvalorização profissional. Salários achatados há 4, 5 anos, que não temos reajuste, que não temos recomposição de salário. O desmonte das carreiras, recentemente, no município, nós tivemos promulgada a 851, né? Depois, no PL 2, PLCE 2, né? Onde muito se perdeu de direitos que estavam previstos para a carreira do servidor, né? Agora, a PEC 32 tramitando também vai tirar um pouco mais. Está se vivendo todo um pesadelo aí de perda de direitos. E aí a pergunta que vem dos nossos associados, e que vem da nossa jornalista Rovana, que colaborou conosco aqui, é quais os riscos de adoecimento psíquico provocados ou potencializados por esse caldeirão? Eu já te contei uma história uma vez, né, Sérgio, sobre o que aconteceu na minha família na época do Collor, né, onde também teve um grande desmonte na área federal, no serviço público. Poderes falar um pouquinho mais alto, Suzana? Tá. Na época do Collor, houve algo semelhante em termos de desmonte de serviço público, e onde houve muita privatização, extinção de
de locais, pessoas colocadas à disposição, isso no governo federal. A desvalorização, naquela época se falava, né, sobre o serviço público ser um cabide de emprego, eram os marajás, e isso criou criou uma sensação de que todos os problemas do Brasil seriam resolvidos, né, mexendo no serviço público e extinguindo. E sim, isso causa sim um sofrimento nas pessoas, porque a gente é servidor público, é por uma escolha, a gente faz um concurso, a gente escolhe, né, trabalhar nessa área, se dedicar a isso. Nós temos um limitador, sim, de ganhos, que é diferente de quem vai na iniciativa privada, o seu empreendedor individual, profissional liberal. Nós somos limitados nesse sentido, por mais que tu trabalhe, vai ter um limitador de quanto, né, de remuneração, por mais que se discuta as disparidades, mas temos um limitador, e ao mesmo tempo, né, a gente que é um pouco mais antigo, a gente faz uma escolha em prol de algo que a gente acredita, que é o serviço público, né? Ou seja, a gente está prestando um serviço para essa comunidade, a gente está agindo em prol de algo que ultrapassa o âmbito individual, né? A gente trabalha para a coletividade. E eu, pessoalmente, acredito nisso, né? Quando eu trabalho com os servidores, e esses servidores atendem, de alguma forma, a comunidade. Quando a gente ouve, né, que a gente não presta um bom serviço, que a gente não é dedicado, que o servidor público só quer ficar nas benesses, né, do governo ou da área pública. E claro que isso dói no sentido de que tu está ferindo aquilo do teu fazer, daquilo da tua identidade, daquilo que tu acredita, e o quanto que a gente precisa. Aí sim entra a questão do coletivo, daí sai da esfera individual e entra na esfera coletiva. O quanto que precisa se fortalecer coletivamente para poder lidar, né, com esse descrédito que é o nosso fazer. Ao mesmo tempo que, por exemplo, os colegas da saúde dizem, eu não quero palmas é legal, mas palmas não vai pagar as contas no final do mês. Palmas não vai deixar que aquele usuário seja agressivo, né, com ele no outro dia, que sofra um tipo de agressão, ou que esteja lá resolvendo, enfim, as questões. São profissionais, né, que estão ali, sim, arriscando suas vidas, mas, ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas estão ali porque acreditam, né? Acreditam no SUS, acreditam na educação pública, acreditam, sim, como servidor público, como um promotor de direitos, né? E, em última instância, é o que faz um servidor público, promover direitos. E aí, quando isso é abalado e é atacado, sem haver uma possibilidade de discussão, de revisão, sim, temos que melhorar, sim, temos que qualificar, sim, temos que rever alguns processos, sim, temos que melhorar, poder, né, identificar prioridades ou identificar, bom, como é que se quer esse serviço, mas normalmente a gente, nos últimos anos, principalmente, o diálogo praticamente ele não existe, né? E diálogo, eu estou falando de diálogo mesmo, de entre diferentes pessoas que não compactuam necessariamente com os mesmas crenças, mesmos objetivos, mas possam sentar e estabelecer, né, esse debate. Enfim, isso está muito difícil e não é propiciado, né, esse debate muito difícil. E eu acho que sim, coletivamente sofremos, e isso sim pode impactar na nossa, né, na nossa saúde, assim, principalmente na saúde mental, né? A nossa geração, e eu acho que aqui a gente está falando para uma geração, né, a maioria dos nossos associados, né, a média, né, do serviço público ainda é uma geração acima de 30, 35 anos, na média. Então, a gente está falando de uma geração que foi feita para e pelo trabalho. O trabalho nos identifica,
a gente se reconhece no trabalho, e quando o trabalho é colocado em xeque, aquilo que a gente faz é colocado em xeque, óbvio que isso nos machuca, né? Óbvio que isso a gente precisa. A sensação é que tu tem que se esforçar muito mais, que tu tem que demonstrar muito mais, o estresse aumenta, a cobrança aumenta, e parece que tu nunca vai dar conta, né? Porque não se trata mais do teu trabalho, se trata daquilo que tu é, que é ser servidor, né? Então, eu acredito que é o coletivo para lidar com isso. Não basta tu ir para a tua terapia buscar. Nesse caso, tu precisa, sim, do coletivo para poder se fortalecer, né? E aí, eu vou ponderar contigo que, dependendo, o trabalho remoto, ou seja, isso onde se tu se afasta demais, né, desses teus colegas, só encontra com eles via WhatsApp, ou dependendo da tua natureza do trabalho, tu pode diminuir esses vínculos, esses laços. E aí pode se perder um pouco desse senso coletivo, né? É isso que tem que se tomar cuidado no teletrabalho, né? No trabalho remoto, no home office. E não dá para se entender o home office como benefício. É uma forma de trabalho, não dá para se trocar do tipo, porque para a organização também é benéfico, economiza, tem uma série de coisas, né? Tu consegue economizar o aluguel, luz, água, uma série, né, de implementos, suplementos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, para algumas pessoas pode ser tomado como um benefício ele está trabalhando em casa. E se você vai conversar com as pessoas que trabalham em casa, há uma cobrança, às vezes, interna bem maior, porque eu preciso mostrar que eu estou trabalhando. Eu preciso demonstrar que eu estou trabalhando. Então, isso pode também aumentar o tensionamento. A gente precisa cuidar muito disso também, né? Suzana, a nossa proposta do diálogo de hoje era em torno de 15 minutos e eles estão se esgotaram agora. Claro que a gente gostaria de te ouvir por muito mais tempo. Hoje é algo especial a gente poder ouvir alguém que traz conhecimentos científicos. Nós vivemos aí num mar de fake news, de mentiras, de palpites, de opiniões não autorizadas. A Astec é uma associação de técnicos de nível superior e trouxe uma especialista neste diálogo para nos falar um pouco de home office e de retorno a trabalho presencial. Não acho que a gente esgotou o assunto. Acho que a gente deu algumas pinceladas, mas algumas pinceladas muito importantes. E, em nome da Astec, eu quero te agradecer pela tua colaboração. Mais uma vez, tu estás aqui nos ajudando a fazer a missão da Astec. E eu queria abrir um segundinho final aí. Na primeira gravação que nós fizemos, tu disseste uma frase muito importante para coroar a gravação, para fechar o programa. Eu queria que tu colocasse de novo, Suzana. Certo. Primeira coisa, parabéns aos professores, nossos colegas professores. Hoje a gente está gravando no dia 15, né, dia dos professores. E a última questão, por favor, seja gentil consigo, né? Seja gentil consigo mesmo. Isso é muito importante. Muito obrigado, Suzana. Feliz Dia do Professor para ti também. E encerramos por aqui. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Até mais.